A verdadeira história do maior império não é construída sobre honra e bravura, mas sobre os ombros de homens que tiveram sua consciência amputada. Você vai saber sobre a elite secreta que retornava voluntariamente ao inferno da guerra, não pela pátria, mas por ouro e sangue. Esta é a história de soldados para quem o assassinato se tornou rotina, e a lealdade, uma mercadoria vendida a quem pagasse mais. Nós contaremos como esses açougueiros profissionais massacraram cidades inteiras, sem poupar mulheres nem velhos, e por que, em uma batalha decisiva, receberam a ordem monstruosa de golpear seus próprios irmãos romanos diretamente no rosto. Quem são eles, esses cães de guerra, que traíram os ideais da República por capricho de seus generais? Como se transformaram de salvadores da pátria em carrascos impiedosos que mantinham a própria cidade eterna sob o medo? E que destino aguardava aqueles que fizeram da violência sua profissão? Olhe para as mãos do rapaz que está à sua esquerda na formação. Vê como tremem os nós dos seus dedos, apertando a borda do scutum? Este escudo pesa 10 quilos, mas agora parece a ele mais pesado que uma lápide. Respire este ar. Sente. O fedor azedo de corpos não lavados, lã úmida e, o mais importante, o cheiro animal e pegajoso do pânico. Isso não é um épico heróico sobre o qual lhe falaram na escola. Este é o acampamento de uma legião romana na Gália, e aqui reina um terror absoluto e paralisante. Estamos no ano 58 a.C. Caio Júlio César, um homem cujas dívidas superam os orçamentos de pequenos estados, está à beira do abismo. Sua carreira política está por um fio, e sua vida depende de sua capacidade de conquistar essas terras selvagens. Mas ele tem um problema. E esse problema está diante dele, batendo os dentes de frio e medo. Suas legiões são uma escória. Pobres da cidade, fazendeiros falidos, ex-lojistas que se alistaram no exército por uma tigela de sopa estável, e não para morrer sob os golpes de espadas germânicas de 2 metros. Os boatos no acampamento se espalham mais rápido que a peste. Dizem que os germânicos de Ariovisto são gigantes que comem carne crua e não sentem dor. Dizem que o olhar deles é capaz de matar e que seus gritos enlouquecem. E esses garotos romanos, criados nas ruas estreitas de Suburra, acreditam em cada palavra. A disciplina está ruindo. Os centuriões ficaram roucos tentando fazer os recrutas manterem a formação. Mas como obrigar a lutar alguém que já se despediu mentalmente da vida? Nas tendas, sussurra-se sobre deserção. Oficiais escrevem testamentos. O exército que deveria conquistar o mundo está pronto para fugir à primeira vista do inimigo. César vê isso. Ele é um predador inteligente e entende. Com esse material, ele não vencerá a guerra. Ele precisa de cimento para unir essa massa frouxa. Ele precisa de pessoas com a consciência amputada e o medo atrofiado. Ele precisa de profissionais. E ele faz uma jogada que mudará a face da guerra para sempre. Ele não faz discursos inflamados sobre amor à pátria. Ele não apela à honra dos antepassados. Ele simplesmente abre a carteira. No direito militar romano, existia uma brecha raramente usada em tais escalas. Evocati. Literalmente, os chamados novamente. São veteranos que cumpriram seus 16 ou 20 anos de serviço. Pessoas que sobreviveram, receberam terras, cidadania, dinheiro e se aposentaram. Eles deveriam estar cultivando repolho na Toscana ou bebendo vinho nas tavernas da Campânia, contando histórias aos netos. Mas eis o paradoxo. A maioria deles descobriu que a vida civil é um tédio insuportável. Imagine um homem que viveu 20 anos ao sinal da trombeta, que sabia que sua vida dependia do companheiro à direita, que se acostumou ao peso do gládio na coxa como a uma parte do próprio corpo. E agora, imagine-o em uma aldeia tranquila. O silêncio o enlouquece. Os vizinhos parecem idiotas, os problemas mesquinhos. Ele não tem adrenalina. Ele não tem objetivo. Ele é um estranho no mundo de paz. E então, chega uma carta do procônsul César. Nesta carta não há pompa, há números, soldo dobrado, isenção dos trabalhos do acampamento, nada de cavar fossos,
Nada de cortar lenha, nada de carregar pesos, exceto a própria arma. A possibilidade de obter a patente de centurião. E, o mais importante, a promessa de espólio. César propõe que voltem não como bucha de canhão, mas como elite, como deuses da guerra entre mortais. E eles respondem. Eles abandonam suas fazendas, suas esposas, sua velhice tranquila. Eles tiram dos baús as velhas armaduras, nas quais ainda restam arranhões de espadas dos ibéricos ou flechas partas. Eles afiam lâminas que não bebem sangue há alguns anos. São cães de guerra, que se soltaram da corrente porque o dono os atraiu com um pedaço de carne. Quando os primeiros destacamentos de Evocati entram no acampamento, a atmosfera muda instantaneamente. Você os distingue imediatamente da massa principal. Olhe para o andar deles. Os recrutas se agitam, se contorcem, olham constantemente para trás. Os veteranos se movem de forma econômica, suave, como predadores em seu território. Seus rostos são máscaras de indiferença. Cicatrizes cortando as bochechas, narizes quebrados, dentes arrancados. Este é o currículo deles, autenticado pelo aço. O equipamento deles não brilha ao sol como as placas novinhas dos recrutas. Suas cotas de malha estão cobertas de manchas de ferrugem e óleo. O couro dos cintos está gasto até ficar preto. Os elmos estão amassados. Mas cada correia está ajustada perfeitamente. Nada tine ao caminhar. A espada sai da bainha mais rápido do que você consegue piscar. São ferramentas com as quais se trabalhou por anos. Os jovens soldados olham para eles com um terror reverente. Para os garotos, esses velhos são a prova viva de que é possível sobreviver na guerra. Mas nos olhos dos Evocati, não há pena dos novatos. Para eles, esses meninos trêmulos ainda não são gente, são recurso. São carne que precisa ser ensinada a não morrer nos primeiros 3 segundos de combate. Pergunte a si mesmo: o que faz um homem voltar ao inferno por livre e espontânea vontade? Patriotismo? Não me faça rir. Eles não estão aqui por Roma. Roma está longe. Lá senadores em togas limpas discutem sobre impostos. E aqui, na lama da Gália, existe apenas César, que paga com ouro, e existe o inimigo, que pode ser roubado. São mercenários no sentido mais puro e cruel da palavra. Eles venderam sua alma ao intendente, e o preço foi justo. César lhes dá um status especial. Eles não dormem nas tendas comuns. Eles comem melhor. Eles obedecem apenas ao alto comando. Eles são o esqueleto sobre o qual crescerá a carne da legião. Sua aparição no acampamento age como um banho de água fria. O pânico recua, dando lugar a uma espera tensa. Os recrutas veem como esses homens verificam suas sandálias, como discutem a chacina iminente com ares de quem fala sobre a colheita. E o medo se transforma. Ele não desaparece, não. Ele vai para o fundo, transformando-se na fria determinação de não passar vergonha diante desses lobos. Ao final do ano 58 a.C., quando as chuvas de outono transformaram as estradas da Gália em uma lama intransitável, o processo de transformação foi iniciado. César conseguiu o que queria. Não apenas soldados, mas instrutores, carrascos e guarda-costas em uma só pessoa. Ele trouxe de volta ativa os fantasmas de guerras passadas para que ensinassem a nova geração a matar. Mas ninguém entendia na época o preço que teria de ser pago por essa decisão. Ao convocar os Evocati, César criou um precedente. Ele criou uma classe de pessoas para quem a fidelidade ao general está acima da fidelidade à República. Pessoas para quem a guerra se tornou o único lar. Enquanto em Roma os políticos achavam que controlavam a situação, aqui, nas tendas enfumaçadas, forjava-se a arma que um dia seria apontada não para os bárbaros, mas para o próprio coração da cidade eterna. E a primeira lição que esses professores darão aos recrutas não será sobre tática, mas sobre como matar o humano dentro de si, para que o soldado sobreviva. O acampamento acorda muito antes do amanhecer. A névoa fria se espalha pelo chão, penetrando sob as túnicas, mas tremer é proibido. Se você acha que o inferno é fogo e enxofre, você se engana. O inferno é o pátio da legião às 5 da manhã, quando seus músculos ardem em fogo. E o centurião,
Esse sádico sorridente decide que você não corre rápido o suficiente. Aqui, entre a lama e as maldições, ocorre a alquimia mais importante do mundo antigo. A transformação de um cidadão assustado em um instrumento de assassinato sem alma. Os Evocati não apenas observam, Eles são os arquitetos desse processo. enquanto os jovens soldados, ofegantes, batem com espadas de madeira em estacas fincadas na terra, os veteranos caminham entre as fileiras. Eles parecem pastores, só que em vez de chicotes, têm varas de videira, o símbolo de poder do centurião. Um assobio, um golpe, um estalo. O golpe não é para punição, mas para a ciência. Levante o escudo, filhote, ou o gaulês vai abrir sua garganta como a de um porco. Em suas vozes não há maldade, apenas um nojo frio e profissional. Eles sabem o preço do erro. O erro é uma brecha na formação. Uma brecha na formação é a morte de todos. Você já tentou brandir uma espada que pesa o dobro da de combate? Os romanos treinam exatamente assim. Pesados porretes de madeira em vez de gládios elegantes. Escudos de vime, cheios de chumbo. Isso não é feito para o desenvolvimento da musculatura. Isso é feito para que no combate real, quando a verdadeira lâmina cair nas mãos, ela pareça leve como uma pena. Mas a física é apenas metade do trabalho. A principal ruptura acontece na cabeça. Os Evocati arrancam dos recrutas a própria ideia de individualidade. No mundo de onde vieram esses meninos, a personalidade é valorizada. Aqui, a personalidade é um vírus. Você não é ninguém, diz o veterano, olhando nos olhos do recruta ofegante. Seu nome não importa. Seus sonhos não importam. Importa apenas a legião. Isso é cruel? Sem dúvida. Mas pergunte a si mesmo. Você gostaria, estando na primeira fila, diante de uma horda de bárbaros, que seu vizinho da direita pensasse em sua alma única, ou em como apertar mais o escudo dele contra o seu? A psicologia da formação baseia-se no instinto animal de matilha, mas uma matilha disciplinada. Os Evocati não ensinam heroísmo. Eles ensinam a reprimir o heroísmo. O herói é aquele que avança, quebra a linha e morre, expondo os camaradas. Na legião de César, o heroísmo é equiparado à deserção. Mantenha a formação e fure. Eis toda a sabedoria. Um golpe curto de estocada por trás do escudo. 5 centímetros de aço na barriga. Um passo à frente. Repetir. Não é um duelo. É trabalho em uma linha de montagem de matadouro. Em meados do ano 58 a.C., quando a neve finalmente derreteu nas passagens e a terra começou a secar, o acampamento mudou. A correria desapareceu. Surgiu o ritmo. Milhares de pés batem na terra como um só. Milhares de gargantas exalam o ar simultaneamente no momento do golpe. Já não é uma multidão. É um organismo único, respirando guerra. E o esqueleto desse organismo tornaram-se eles, os Evocati. Eles vivem segundo suas próprias regras. À noite, junto às fogueiras, enquanto a garotada cai sem forças na palha, os veteranos afiam as armas e contam histórias. Mas não é apenas conversa fiada. É a transmissão da verdade das trincheiras. Eles contam não sobre vitórias gloriosas, mas sobre como distinguir o som de voo de uma flecha do som de um dardo. Como finalizar corretamente um ferido para não cegar a espada? Como não enlouquecer quando se está com as tripas até os joelhos? Escute aqui, sussurra um velho soldado, cuja cicatriz no pescoço se contrai ao falar. Quando vir um germânico, não olhe nos olhos dele. Os olhos são assustadores. Olhe para o umbigo dele. Bata lá. Lá não tem armadura. Esses conselhos valem mais que ouro. Eles foram escritos com o sangue daqueles que não ouviram. Para os recrutas, os Evocati tornam-se algo maior do que apenas instrutores. São irmãos mais velhos, a quem se odeia e se idolatra ao mesmo tempo. Eles são a prova viva de que há saída desse moedor de carne. Faça como eu, e talvez você chegue vivo ao jantar. Nesta frase simples, há mais motivação do que em todos os discursos dos senadores sobre a grandeza da República.
É exatamente aqui, nos campos de treinamento lamacentos, que nasce aquela lealdade sobre a qual os historiadores escreverão. Os soldados começam a entender. A vida deles não depende de Roma, não depende das leis, mas desse veterano carrancudo ao lado e do general que deu a ordem a esse veterano. A lealdade se desloca. Ela se torna palpável, pessoal. César é um deus que alimenta e veste. O Evocatus é um sacerdote que ensina a sobreviver. E a República é apenas uma palavra que não pesa nada quando um bárbaro de 3 metros avança sobre você. Os veteranos ensinam-lhes o cinismo. O inimigo não é gente, incutem eles. O inimigo é um obstáculo. Ele não tem família, não tem sentimentos. É apenas um pedaço de carne que quer te matar. Mate-o primeiro. E não sinta nada. A empatia é desligada como uma função desnecessária. Resta apenas a eficiência. Você entende o horror disso? Eles não fazem deles assassinos maníacos que apreciam a dor. Eles fazem deles profissionais, para quem matar é uma rotina tão comum quanto limpar as sandálias. Imagine que você é um recruta. Um mês atrás você arava a terra. Hoje você conhece 30 maneiras de matar um homem com as próprias mãos e 10 maneiras de fazer isso sem suar. Você olha para suas mãos. Elas endureceram, cobriram-se de calos. Você olha para seus companheiros. Os rostos ficaram mais rígidos, os olhares vazios e atentos ao mesmo tempo. Você já não teme a morte como antes. Você teme falhar com esse mecanismo. Você teme que a vara de videira do centurião desça sobre suas costas não pela dor, mas pela vergonha. No momento em que os batedores trazem a notícia da aproximação da horda de Ariovisto, a legião está pronta. Já não são aqueles meninos trêmulos que eram no inverno. É uma alcateia de lobos, guiada por velhos líderes. Eles ficam em silêncio, sem gritos, sem bater nos escudos para dar coragem. Apenas o silêncio, quebrado pelo ranger do couro e o tinir do metal. Os Evocati caminham ao longo da formação, ajeitando a munição, dando tapinhas nos ombros. Hoje é um bom dia para trabalhar, Lança um deles, cuspindo no chão. E nessa calma, há mais ameaça do que em qualquer grito de guerra. A máquina da morte está montada, lubrificada e pronta para o primeiro teste real. Um teste que mostrará quanto vale a disciplina romana contra a fúria primitiva. Você ouve esse estrondo? Não é um trovão. É o som que 70.000 gargantas emitem berrando em uníssono. O exército de Ariovisto não são as fileiras alinhadas às quais você se acostumou nas paradas. É um oceano de carne, peles e fúria que rola sobre a planície da Alsácia. Eles batem as espadas nos escudos, e esse ritmo descompassa o batimento cardíaco. Os germânicos não lutam apenas pela terra. Atrás deles, nas carroças, estão suas mulheres e filhos. Elas gritam, rasgam as roupas e imploram a seus maridos que vençam ou morram. As apostas foram elevadas ao limite. Para os bárbaros, o recuo é impossível. Para os romanos, a derrota significa morte sob tortura. Olhe para a linha romana. Ela é fina, traiçoeiramente fina diante dessa avalanche humana. Mas na primeira fila, não estão novatos trêmulos. Lá estão eles, Evocati. Homens com rostos da cor de casca de carvalho velho. Eles não gritam de volta. Eles não batem nos escudos. Eles mastigam alho ou ajustam os cintos, olhando para a morte que se aproxima com o ar de espectadores entediados no anfiteatro. Esse silêncio assusta o inimigo mais do que qualquer grito de guerra. É o silêncio do açougueiro antes do início do turno. Ariovisto aposta no primeiro golpe. Sua tática é simples e velha como o mundo: assustar, esmagar, pisotear. Os germânicos são enormes. Em média, eles são uma cabeça mais altos que um romano. Suas espadas são longas, feitas para cortar, criadas para decepar membros com um único golpe. Eles correm em multidão, ganhando inércia, transformando-se em um ariete vivo. A terra sob os pés literalmente vibra. Se você está na primeira fila, seu instinto grita: corra!
mas você não pode correr. À sua esquerda e direita estão os ombros dos veteranos. Eles o prendem como em um torno. Você é parte da parede. O impacto. O som da colisão de dois exércitos parece um acidente de trem. A madeira estala, ossos se quebram, o ferro range contra o ferro. A primeira investida dos germânicos é monstruosa. Os escudos envergam sob o peso dos corpos que se lançam correndo. Mas a parede não cai. Os Evocati recebem esse golpe, amortecendo com as pernas, cravando as sandálias cáligas na terra. Eles conhecem a física da multidão. Se você aguentou os primeiros 10 segundos, você venceu. E é aqui que começa a magia da tática romana, levada à perfeição justamente por esses homens. A espada longa germânica requer espaço. Para desferir um golpe, o bárbaro precisa tomar impulso. E nesse aperto, não há onde tomar impulso. Os romanos ficam tão juntos que seus escudos formam uma escama contínua. Eles mergulham sob o golpe do bárbaro. O gládio é uma espada curta, apenas meio metro de aço. Ele não precisa de impulso. Ele precisa apenas de um empurrão para frente. É a mecânica do assassinato. Receber o golpe no escudo. Passo à frente. Golpe de estocada na virilha, barriga ou garganta. Passo atrás. Fechar-se. Os Evocati trabalham como pistões em um motor. Nada de duelos bonitos. Nada de gestos amplos. A economia de movimentos é absoluta. O bárbaro, rugindo de raiva, corta de cima para baixo. Sua espada fica presa na borda do escudo romano. No mesmo segundo, a lâmina romana entra sob suas costelas. Rápido, sujo, eficaz. O homem cai, é pisoteado pelos seus próprios, e em seu lugar surge o próximo para morrer exatamente da mesma maneira. Segure o escudo mais alto, idiota! Ruge o veterano para o novato quando este expõe a cabeça. Ele não salva a vida dele por pena. Ele salva a formação. Se o novato cair, aparecerá um buraco na parede por onde jorrará o fluxo de inimigos. Os Evocati cimentam a legião. Eles matam em silêncio, com uma indiferença assustadora. Para eles, esse combate não é um épico, mas um trabalho físico pesado. A triagem de material humano defeituoso. A batalha se transforma em um moedor de carne. Diante da formação romana, crescem barreiras de cadáveres, impedindo os germânicos de se aproximar. Os romanos pisam sobre os corpos, escorregam no sangue, mas continuam a pressionar. A tartaruga rasteja para frente, moendo tudo em seu caminho. A psicologia dos bárbaros se quebra. Eles estão acostumados a que o inimigo fuja ao vê-los. Mas esses pequenos homens em elmos de ferro não fogem. Eles avançam, passo a passo, golpe a golpe, implacáveis, como a própria morte. Em certo momento, a fúria dá lugar ao terror. Os germânicos entendem que sua força é inútil contra essa geometria de guerra. As fileiras de trás começam a recuar. As da frente começam a morrer mais rápido do que conseguem desferir um golpe. E a formação de Ariovisto se desfaz. Começa não um recuo, mas uma fuga. E é então que a máquina romana muda de marcha. A formação se abre, a cavalaria é solta e a infantaria passa a correr. Isso já não é combate, é massacre. Os romanos perseguem o inimigo por muitos quilômetros, até o próprio Reno. Os Evocati não conhecem o cansaço, ou sabem ignorá-lo. Eles finalizam os feridos para não deixar inimigos às costas. Não é crueldade por crueldade, é pragmatismo. Um bárbaro morto não voltará armado daqui a um ano. O campo está coberto por dezenas de milhares de corpos. Ariovisto foge, abandonando seu exército, suas esposas e filhas. Quando o sol se põe sobre o Reno, as legiões retornam ao acampamento. As armaduras estão cobertas por uma crosta de lama e sangue seco. As espadas estão denteadas. Mas nos olhos dos soldados algo mudou. Os recrutas que de manhã tremiam de medo, agora olham para o mundo de outra forma. Eles sobreviveram. Eles mataram.
Eles passaram pelo batismo de sangue sob a supervisão dos melhores instrutores da história. Eles olham para os Evocati já não como para deuses, mas como para sócios senhores em um negócio sangrento. Naquela noite, nas tendas, houve muito vinho e pouca conversa. Os soldados limpavam as armas, contavam o espólio e lambiam as feridas. César conseguiu sua vitória. Ele provou a Roma que podia bater os germânicos. Mas a principal conquista não foi essa. O principal foi que o mecanismo funcionou. Os Evocati provaram sua indispensabilidade. Eles transformaram o pânico em triunfo. No entanto, a guerra na Gália estava apenas começando. E se a batalha com Ariovisto foi o triunfo da espada e da formação, à frente os esperava um teste de outro tipo. Um teste onde a bravura em campo aberto não vale nada, onde o inimigo se esconde atrás de altos muros, e para alcançá-lo, é preciso tornar-se não um guerreiro, mas um cavador. O brilho da glória logo empalidecerá, dando lugar à lama das trincheiras de cerco, onde os Evocati terão de realizar o trabalho mais sombrio desta guerra. Um trabalho sobre o qual não se compõem lendas, mas que quebra a espinha de civilizações. Esqueça as armaduras brilhantes e as plumas esvoaçando ao vento. Se a batalha com Ariovisto foi um drama sangrento, o cerco de Avaricum é um suspense industrial sujo. Aqui, no centro da Gália, a guerra despe sua máscara heróica e mostra a verdadeira face. Uma face suja de argila, fuligem e veneno cadavérico. Estamos no ano 52 a.C., e as legiões de César estão atoladas no pântano, no sentido literal e figurado. Imagine o trabalho de um cavador, pesado, monótono, que quebra as costas. E agora imagine que, enquanto você cava, despejam sobre você piche fervente, jogam pedras do tamanho da cabeça de uma criança e atiram com bestas. Bem-vindo sob os muros de Avaricum. Aqui os Evocati não estão mais em formação brilhante. Eles estão com lama gelada até a cintura, comandando a construção de uma rampa gigantesca, o Águer. César não pretende tomar as muralhas inexpugnáveis de frente. Ele pretende construir sua montanha ao lado da montanha deles e simplesmente passar por cima das fortificações. É o triunfo da engenharia sobre a coragem. 25 dias de chuva contínua. 25 dias em que a roupa não seca nem por um minuto. Os jovens soldados choramingam. Eles estão prontos para lutar contra homens, mas não estão prontos para lutar contra a natureza e o cansaço. Seus pés apodrecem, a febre os ataca. Quem os mantém na linha? Claro, os veteranos. Os Evocati sabem que a pá mata inimigos com mais eficácia que a espada. Cave ou morra, dizem eles. E nisso não há ameaça, apenas a constatação de um fato. Eles trabalham em turnos, como mineiros no fundo da mina. Eles constroem galerias cobertas para proteger os cavadores. É um trabalho de formiga sob uma chuva de flechas. Cada metro de aterro é pago com a vida de alguém. Mas o aterro cresce, lenta e inexoravelmente, como um tumor cancerígeno rastejando para os muros da cidade. Mas a guerra mais terrível não acontece na superfície. Ela acontece debaixo da terra. Os gauleses são mestres na mineração. Eles cavam contratúneis para derrubar o aterro romano. E os romanos rastejam ao encontro deles. Você já lutou em um túnel da largura dos ombros, na escuridão absoluta, onde o ar é tão viciado que as tochas se apagam? Os Evocati descem lá primeiro. Lá, nas tocas abafadas, ocorre um pesadelo impossível de descrever nos relatórios militares. Golpes de punhal no tato, estrangulamentos, morte sob desmoronamentos de terra. As pessoas morrem sufocadas na poeira, longe da luz do sol, e ninguém nunca saberá onde exatamente elas pereceram. É uma guerra de nervos. Os defensores de Avaricum veem como a construção romana, composta por milhares de troncos e toneladas de terra, aproxima-se de seus muros. Ela já está mais alta que suas torres. É uma pressão psicológica de força monstruosa. Os romanos não dormem, não comem direito, estão furiosos como demônios. E quando finalmente as pontes de assalto caem sobre os parapeitos da muralha, ocorre uma explosão,
Os legionários invadem a cidade não como libertadores, e nem mesmo como conquistadores. Eles invadem como carrascos. A tensão de 25 dias de inferno exige saída, e César solta a coleira. A ordem é simples: nenhum prisioneiro. Avaricum deve se tornar um exemplo, uma lição, escrita com sangue, para toda a Gália rebelde. E é aqui que os Evocati mostram sua classe. Não na esgrima, na eficiência da limpeza. Um jovem soldado pode hesitar ao ver uma mulher com uma criança. O veterano não. Para ele, aquilo não é uma mulher. É uma unidade populacional da cidade inimiga, sujeita ao extermínio conforme a ordem. Nenhum ódio, nenhum sadismo. Apenas trabalho. Golpeou, passou por cima, seguiu em frente. A história romana omite vergonhosamente os detalhes, mas a arqueologia e as linhas secas das memórias falam mais alto. Em Avaricum abrigavam-se 40.000 pessoas. 40.000 homens, mulheres, velhos e crianças. Conseguiram escapar apenas 800. As outras 39.200 pessoas foram massacradas. Não em combate, nas casas, nas ruas, nos templos. Imagine esse som. Não o tinir de espadas, mas golpes surdos em algo macio. Gritos que se interrompem subitamente. E o chapinhar das sandálias em poças que são espessas e vermelhas demais para ser água da chuva. Os Evocati caminham pelas ruas metodicamente, setor por setor. Eles arrombam portas, verificam porões. Fazem isso com os rostos frios de profissionais que querem terminar o turno e ir dormir. Nós não os matamos porque eles são maus, poderia dizer um velho centurião, limpando a lâmina com um tufo de palha. Nós os matamos para que outros não se atrevam. A crueldade é uma ferramenta da paz. Nessa lógica, há uma racionalidade monstruosa. Se destruir uma cidade completamente, 10 outras se renderão sem luta. Isso economiza vidas romanas. E a vida de um veterano romano, aos olhos de César, vale mais do que a população de uma cidade gaulesa inteira. Ao anoitecer, Avaricum está morta. O silêncio que paira sobre a cidade zune nos ouvidos. Soldados vagam entre os cadáveres, recolhendo o espólio. Ouro, prata, joias. Tudo é arrancado dos corpos mortos. A recompensa por semanas de lama e medo. Os Evocati sentam-se nos degraus dos templos, cercados por montanhas de corpos, e comem sua ração. Suas mãos estão ensanguentadas até os cotovelos, mas isso não lhes tira o apetite. Eles viram coisas piores. Eles cruzaram a linha além da qual a vida humana perde qualquer sacralidade. O cerco de Avaricum ensinou à legião uma verdade terrível. A vitória não cheira a louros. Ela cheira a queimado e a carne em decomposição. Mas ela também lhes deu uma falsa sensação de onipotência. Eles tomaram uma cidade inexpugnável. Eles massacraram uma tribo inteira. Parece-lhes que não há muro que não possam derrubar, e não há inimigo que não possam quebrar pelo medo. Os veteranos olham para as ruínas fumegantes com uma satisfação sombria. Eles fizeram o trabalho mais sujo de que um homem é capaz e permaneceram vivos. Mas eles ainda não sabem que esse sucesso é uma armadilha. A confiança em sua própria invencibilidade logo lhes pregará uma peça cruel. A Gália não está quebrada. Ela apenas ficou com raiva. Vercingetorix, o líder dos rebeldes, tirou lições da queda de Avaricum. Ele entendeu que os romanos não podem ser vencidos de frente, mas podem ser enganados. Enquanto os legionários dividem o saque, achando que o pior já passou, o destino já lhes prepara uma nova armadilha. A próxima parada é Gergóvia, onde a sorte virará as costas para César, e depois Alésia. Um lugar onde o próprio conceito de guerra será reescrito. Um lugar onde os Evocati terão de realizar o impossível para escapar de um duplo anel de morte. Mas por enquanto, eles apenas dormem entre as ruínas, sem suspeitar que o verdadeiro teste de resistência os espera à frente. Um teste que exigirá deles não apenas matar, mas morrer pelo capricho de um homem. Se você acha que viu desespero nos olhos de pessoas encurraladas, você não viu Alésia. Esqueça tudo o que sabia sobre as regras da guerra
Aqui, num planalto na Gália Central, as regras foram canceladas. Não é uma batalha, é uma geometria da morte, traçada com pá e picareta. Imagine uma rosquinha. No buraco da rosquinha está a Vercingetorix e 80.000 de seus melhores guerreiros. Ao redor deles, o anel romano de fortificações. Mas ao redor dos romanos, há mais um anel externo. E atrás dele, um oceano. 250.000 gauleses que vieram em socorro dos sitiados. Os romanos são o recheio em uma torta de fúria e aço. Estamos em setembro do ano 52 a.C. O ar tine de tensão. César encurralou-se em uma armadilha da qual não há saída. Qualquer manual de tática lhe dirá: se você está cercado por forças inimigas superiores, você é um cadáver. Mas César não lê manuais, ele os escreve. Ele ordena a seus legionários que façam o que sabem fazer melhor: cavar. Os Evocati pegam novamente nas pás. Eles constroem não apenas muros, eles constroem uma pista de obstáculos para gigantes. Olhe para o campo diante das fortificações. Parece plano, mas é um engano. Sob a grama estão escondidos lírios, buracos armadilha com estacas afiadas no fundo, untadas com excrementos e podridão para garantir a infecção. Lá estão enterrados estímulos, ganchos de ferro que se cravam nas solas e rompem tendões. Não é uma guerra nobre. É uma linha de montagem industrial de mutilação. Os veteranos instalam essas armadilhas com a mesma calma com que um camponês coloca laços para lebres. Eles sabem. Cada gaulês que pisar na estaca não chegará à muralha com a espada. Os dias se arrastam infinitamente. A comida é pouca. A água é pouca. Mas o mais terrível é o som. Os tambores do exército de libertação gaulês trovejam dia e noite, não deixando ninguém dormir. Tortura psicológica. Você senta no aterro, mastiga um biscoito mais duro que pedra e olha para o mar de fogueiras ao redor. São 250.000. Vocês mal chegam a 50.000. A aritmética diz que vocês vão morrer. Mas você olha para o veterano ao lado. Ele dorme, encostado na paliçada. E mesmo dormindo, sua mão repousa no cabo do gládio. Se ele não entra em pânico, por que você deveria? E então chega o momento da verdade. Os gauleses atacam simultaneamente dos dois lados. O anel interno rompe para fora, o externo pressiona para dentro. A linha de defesa romana está esticada ao limite. 18 quilômetros de muros que precisam ser mantidos. É fisicamente impossível. O caos engole tudo. Gritos, o estalo de lanças quebrando, o estrondo da terra sob os pés de milhares de pessoas correndo. No setor onde a defesa está rachando, chega o momento crítico. Os gauleses encontraram o ponto fraco, o acampamento na encosta da colina. Eles sobem nos muros como formigas. Os recrutas romanos recuam. Eles têm nos olhos aquele brilho vítreo que precede a fuga em pânico. Se eles correrem agora, é o fim. As legiões serão massacradas até o último homem. E César sabe disso. Ele joga na balança sua última reserva, os Evocati, aqueles mesmos que ele poupou, aqueles mesmos que passaram com ele pelo inferno dos últimos anos. Ele não os envia para morrer por Roma. Ele os envia para morrer por ele. Olhem para mim! Grita ele, vestindo sua famosa capa escarlate, visível a quilômetros. Essa capa é um alvo, mas também é um farol. Quando os veteranos veem esse clarão vermelho na massa cinzenta da batalha, algo estala em suas cabeças. O general, o homem que detém seus destinos, entra no meio do combate corpo a corpo. Isso viola todos os protocolos de segurança, mas funciona como um choque elétrico. Os Evocati arrancam do lugar. Eles colidem com a multidão de gauleses não em formação, mas como um ariete vivo. Aqui, no aperto entre os aterros e fossos, a tática não funciona mais. Não há espaço para manobra. Não há espaço sequer para tomar impulso. Os Evocati trabalham com punhais e punhos.
Eles estrangulam os inimigos com as correias dos elmos. Eles usam os escudos como arma de esmagamento, quebrando ossos da face. É uma briga primitiva e suja na vala. O veterano, ao receber um golpe de lança no ombro, não cai. A adrenalina e o hábito de anos com a dor o mantém de pé. Ele quebra a haste, puxa o inimigo para si e crava o gládio sob as costelas dele. Não recuamos, porque não há para onde recuar atrás de nós. Esse pensamento pulsa nas têmporas. Mas há outro pensamento, mais terrível. Eles lutam com tal fúria, não porque querem salvar a República. Eles lutam porque César está olhando. É pessoal. É um ato íntimo de violência, cometido pela aprovação de um único homem. O combate dura horas. A terra fica tão escorregadia de sangue que as pessoas caem sem estarem feridas. Cadáveres entulham os fossos, e os vivos caminham sobre os mortos como sobre uma ponte. Os Evocati fecham as brechas com seus corpos, literalmente. Onde caiu um escudo, levanta-se um homem. Eles ficam cada vez em menor número. A velha guarda derrete como cera no fogo. Mas eles ganham tempo. Aqueles preciosos minutos necessários para a cavalaria atacar os gauleses pela retaguarda. E quando isso acontece, quando a horda gaulesa de repente estremece e começa a se desfazer, Surge um estranho silêncio. Os gritos diminuem. Resta apenas a respiração pesada e os gemidos dos feridos. Os Evocati estão entre montanhas de corpos, apoiados em espadas ensanguentadas. Eles não parecem vencedores, mas demônios que saíram do submundo. Seus rostos estão negros de fuligem. As túnicas transformaram-se em trapos. César passa por eles. Ele não faz discursos. Ele apenas acena com a cabeça. E esse aceno é suficiente. Nesse momento, entre o fedor da morte e da queimada de Alésia, ocorre a transformação final. Roma, com seu senado, leis e fóruns, deixou de existir para essas pessoas. Tornou-se uma abstração. A realidade tornou-se apenas esse homem na suja capa escarlate. Eles o salvaram. Eles o tiraram da cova que toda a Gália cavou para ele. E agora eles sabem. Ele lhes deve. E ele sabe que eles pertencem a ele completamente. Alésia tornou-se a forja na qual a lealdade ao Estado foi refundida em uma devoção fanática ao líder. Os veteranos olham para os milhares de prisioneiros gauleses sendo levados para fora dos portões. Vercingetorix joga suas armas aos pés de César. É um grande momento histórico. Mas os Evocati não ligam para o simbolismo. Eles pensam em outra coisa. Eles entendem que a guerra na Gália acabou, mas a guerra deles não acabou. Ela apenas muda de forma. Essas pessoas, que sobreviveram no duplo anel do inferno, perceberam uma verdade terrível. Elas não podem mais viver sem a guerra. A paz para eles é um país estrangeiro. E quando César virar seu cavalo para o sul, em direção à Itália, eles irão atrás dele. Não porque o dever assim ordena, mas porque eles estão unidos pelo sangue. A lealdade dessas pessoas agora pertence não a Roma, não à lei, mas pessoalmente a Caio Júlio César. e essa lealdade pessoal logo os forçará a se aproximar da margem de um pequeno rio, chamado Rubicão, para mudar para sempre as regras do jogo. A Gália está conquistada. 10 anos de massacre contínuo terminaram. Parecia que era hora de ir para casa. Os Evocati, cujos corpos estão cobertos de cicatrizes como mapas velhos, sonham com coisas simples. Um pedaço de terra, uma mulher que não fale um dialeto gutural e vinho sem gosto de sangue. Mas Roma, a mesma Roma que eles defenderam dos bárbaros, prepara-lhes uma recepção digna não de heróis, mas de criminosos. No Senado, sentam-se pessoas em togas limpas que nunca dormiram numa poça e nunca arrancaram uma ponta de flecha da coxa com uma faca enferrujada. Eles têm medo de César, mas têm ainda mais medo de seu exército. O Senado dá um ultimato. César deve entregar o comando e comparecer diante do tribunal. E seus soldados devem dispersar-se para suas casas, sem recompensas, sem a terra prometida, sem pensões. Imagine que você é um veterano.
que deu os melhores anos da vida ao Estado. E o Estado cospe na sua cara. Nesse momento ocorre um processo químico irreversível. O cidadão morre definitivamente. Resta apenas o mercenário. Quando César alinha a 13ª Legião na margem de um pequeno e sujo riacho chamado Rubicão, ele não lhes dá uma aula de direito constitucional. Ele fala com eles na linguagem da mágoa. Eles querem tirar minha honra, e de vocês, um pedaço de pão, diz ele. E para o Evocatus, esse argumento pesa mais do que todas as leis das 12 tábuas. A travessia do Rubicão não é uma marcha triunfal, é um crime coletivo. Ao cruzar esse riacho, cada soldado sabe, não há caminho de volta. Agora eles são inimigos do Estado. Mas o paradoxo é que o Estado para eles já não é a Roma abstrata, mas o homem concreto marchando à frente. César torna-se a pátria deles. A guerra que se segue não se parece com o massacre na Gália. É uma guerra civil. A mais suja, a mais vil e a mais trágica de todas as formas de conflito humano. Agora o inimigo não veste peles e não grita com voz selvagem. O inimigo fala latim. O inimigo veste o mesmo uniforme. O inimigo reza para os mesmos deuses. Você olha através do campo e vê um reflexo de si mesmo. Matar um germânico é uma façanha. Matar um romano é um trabalho do qual se quer lavar as mãos, mesmo que estejam limpas. O clímax ocorre no verão do ano 48 a.C., nos campos escaldantes de Fársalos, na Grécia. Gneu Pompeu Magno reuniu um exército que supera em dobro as forças de César. Ele tem a melhor cavalaria. Ele tem o apoio do Senado. Ele tem toda a juventude dourada de Roma. Filhos de cônsules, herdeiros ricos, a flor da aristocracia. Eles vieram para a guerra como para um safari. Eles estão perfumados, suas armaduras brilham como prata. Seus cavalos custam mais do que toda a aldeia onde nasceu o cesariano médio. César vê isso. Ele conhece a psicologia desses meninos. Eles são corajosos enquanto tudo corre conforme o plano. Mas eles não sabem o que é a dor real. E César dá uma ordem que entrará para a história como um exemplo de genialidade cínica. Ele separa um corpo à parte, cujo núcleo é composto pelos evocati, e lhes dá uma instrução de gelar o sangue. Não batam nas pernas, diz ele. Não batam no corpo. Batam no rosto. Isso soa estranho, mas nisso se esconde um cálculo profundo. Os evocati não ligam para sua aparência. Seus rostos já parecem botas velhas. Mas para os jovens aristocratas de Pompeu, o rosto é seu capital, seu futuro, seu orgulho. O medo de ser desfigurado é para eles mais forte que o medo da morte. César transforma a vaidade do inimigo em sua arma. A batalha começa. A cavalaria de Pompeu, brilhando e trovejando, avança sobre o flanco de César, contando em esmagar a infantaria. Por todas as regras da guerra, a infantaria deveria encolher-se e fechar-se com os escudos. Mas os veteranos de César quebram as regras. Eles não se defendem, eles atacam a cavalaria. Pedestres contra cavaleiros. Isso é loucura se você é um novato. Isso é um fuzilamento se você é um profissional. Imagine esse momento. O jovem cavaleiro romano galopa, erguendo a espada. E de repente, diante dele, surge um muro de velhos sujos e raivosos, que não desviam o olhar. Eles não arremessam os pilums, os dardos pesados, como de costume. Eles os usam como lanças, estocando com a ponta diretamente nos olhos, nos narizes, nas bochechas. O efeito psicológico é instantâneo e avassalador. Os cavaleiros, em vez de lutar, começam a cobrir o rosto com as mãos. Eles se viram, perdem o controle. O pânico toma conta da juventude dourada. Eles não estão prontos para se tornarem monstros. Eles viram os cavalos. A formação se quebra. Os evocati, em silêncio, eficientemente, sem gritos desnecessários, iniciam o massacre. Eles derrubam os cavaleiros das celas e os finalizam no chão.
No centro do campo, as legiões colidem escudo contra escudo. Aqui, no aperto, a experiência decide tudo. Os veteranos de César lutam contra os soldados de Pompeu, muitos dos quais são também veteranos, seus antigos colegas. Eles se reconhecem. Eles gritam nomes. Olá, Marco. Lembra de Avaricum? E um golpe de espada no pescoço. É surrealismo. É fratricídio, elevado ao nível de processo industrial. Os evocati matam seus compatriotas com um sangue frio assustador. Eles sabem, ou nós, ou eles. O sentimentalismo é um luxo que eles não podem se permitir. Cada pompeiano morto é um passo para o fim da guerra. Cada cadáver é uma aproximação da terra prometida. Eles abrem caminho para a aposentadoria através dos corpos de seus irmãos. Quando a poeira baixa, o campo de Fársalos está coberto por 15.000 cadáveres. Pompeu foge. A república jaz na lama com a garganta cortada. César caminha pelo campo, olhando para os rostos dos aristocratas mortos. Dizem que ele disse: Eles mesmos quiseram isso. Mas os evocati não precisam de justificativas. Eles sentam-se sobre os corpos dos inimigos, limpam as espadas e bebem o vinho do espólio. Em seus olhos não há triunfo. Há apenas cansaço e a compreensão sombria de que o mundo mudou para sempre. Eles cruzaram a última linha. Ao matar um bárbaro, você protege Roma. Ao matar um romano por ordem do general, você mata a própria Roma. Mas eles não se importam. Eles fizeram sua escolha. Eles são homens de César. A vitória em Farsalos tornou-se o ponto alto de seu profissionalismo e o ponto baixo de sua queda moral. Eles provaram que podem destruir qualquer exército, mesmo que esse exército seja composto por seus próprios irmãos. Mas essa vitória tinha um gosto amargo. A velha guarda entendia. Agora seu destino está indissociavelmente ligado ao destino de um homem. Se César cair, eles também cairão. Eles se tornaram reféns da própria eficiência. E enquanto celebravam a vitória, sem saber que em Roma já se afiavam punhais, a história lhes preparava uma nova reviravolta. O assassinato no campo de batalha é honesto. O assassinato no Senado é vileza. Mas foi exatamente essa vileza que logo transformaria esses soldados de fiéis cães de guerra em lobos vingativos, que afogariam a cidade eterna em sangue, vingando a morte de seu único verdadeiro pai. 15 de março do ano 44 a.C., o dia em que a história parou. A notícia do que aconteceu no Teatro de Pompeu espalhou-se pelas ruas de Roma mais rápido que um incêndio na floresta. Caio Júlio César está morto. 23 facadas. Para os senadores, que limpavam as mãos ensanguentadas em suas togas, foi um ato de libertação. Eles chamaram isso de tiranicídio. Eles acreditavam que, matando um homem, trariam de volta a era de ouro da República. Mas cometeram um erro fatal. Esqueceram-se de perguntar a opinião daqueles que tinham uma verdadeira arma nas mãos. Imagine o estado de um veterano evocatus naquela noite. Ele está sentado numa taverna em Suburra, ou de plantão no quartel fora dos muros da cidade. Para ele, César não era um tirano. César era o pai. Isso não é uma metáfora, é uma realidade econômica. César era o único garantidor de sua aposentadoria, de seu pedaço de terra, de sua velhice farta. Ao matar César, os conspiradores não apenas destruíram um ditador, eles anularam o contrato vitalício de dezenas de milhares de assassinos profissionais. Os senadores Bruto e Cássio achavam que o exército passaria para o lado da liberdade. Quanta ingenuidade! Os soldados receberam isso como um insulto pessoal, como um cuspe na alma. Mataram aquele que nos alimentava, enquanto esses falastrões gastavam as calças no Senado. Eis o que se falava nos acampamentos. O luto transformou-se instantaneamente em uma fúria fria e calculista. E dessa fúria, aproveitaram-se novos jogadores. Marco Antônio e o jovem Otaviano. O segundo triunvirato não brincou de democracia. Eles simplesmente soltaram os cães da corrente.
Começaram as proscrições. Essa palavra deve causar arrepios em você. Não são processos judiciais. São listas. Tábuas brancas, expostas no fórum, rabiscadas com nomes em vermelho. Se seu nome está na lista, você é um cadáver. Qualquer um que trouxer sua cabeça receberá dinheiro. Se você é escravo, receberá a liberdade. Se você é cidadão, receberá riqueza. E quem, na sua opinião, foram os principais executores dessa colheita sangrenta? Claro, os Evocati. Eles conheciam a cidade. Eles sabiam como matar rápido e sem barulho. Roma transformou-se em campo de caça. Imagine essa cena surreal. Um veterano que passou pela Gália e Farsalos agora bate às portas das ricas vilas no Palatino. Ele não veio roubar. Ele veio pela cabeça do dono. Isso já não era guerra. Era uma limpeza. Os Evocati abordavam a tarefa com um profissionalismo assustador. Eles não sentiam pena dessas pessoas. Para eles, a aristocracia romana tornou-se uma tribo inimiga que traiu seu líder. Um golpe de espada e o problema está resolvido. A cabeça no saco, o saco aos pés de Antônio, o dinheiro na bolsa. Nada pessoal, apenas negócios. O horror da situação residia em sua banalidade. Vizinhos denunciavam vizinhos. Filhos traíam pais. Mas eram os soldados as ferramentas que transformavam denúncias em morte. A cidade mergulhou no silêncio. Ninguém ousava falar alto nas ruas. As pessoas tinham medo de olhar nos olhos das patrulhas. Roma, que conquistou o mundo, agora tremia de medo diante de seus próprios defensores. Cícero, o maior orador da época, o homem cuja voz podia mudar as decisões do Senado, foi degolado na estrada quando tentava fugir. Suas mãos, que escreveram as Filípicas contra Antônio, e sua cabeça foram pregadas com pregos na tribuna de oradores no fórum. E os soldados passavam, cuspindo no chão. Para eles, a eloquência não valia nada. O único argumento que eles entendiam era a força. É isso que acontece quando a língua é mais longa que a espada, zombava o velho centurião, olhando para os olhos mortos do filósofo. Naqueles dias, os Evocati renasceram definitivamente. Se antes eram guerreiros, ainda que cruéis, agora tornaram-se carrascos. Eles entenderam que seu poder era ilimitado. Senadores que ainda ontem olhavam para eles como lixo, agora rastejavam a seus pés, implorando pela vida, oferecendo todo o seu ouro. Mas o ouro já pertencia aos soldados, junto com a vida de seu dono. Foi o triunfo da força bruta sobre a lei. A República não morreu no Senado sob os golpes dos punhais de Bruto. Ela morreu aqui, nas ruas, quando o soldado percebeu pela primeira vez que podia matar impunemente um senador e receber um prêmio por isso. Os Evocati tornaram-se a nova elite, a aristocracia da espada, que ditava sua vontade a Roma. Ao final do ano 43 a.C., as ruas de Roma foram lavadas do sangue, mas o cheiro do medo impregnou o mármore para sempre. As listas de proscritos acabaram. Os inimigos dos cesarianos na Itália foram destruídos ou fugiram. Mas os principais culpados, Bruto e Cássio, ainda estavam vivos. Eles reuniram um enorme exército no Oriente, chamando-se de Libertadores. Para os veteranos, era um assunto inacabado. A vingança não podia ser completa enquanto os assassinos do pai respirassem o ar. O exército começou a preparar-se para a campanha. Desta vez, eles não iam por terras nem por glória. Eles iam para executar uma sentença de morte. A motivação deles era absoluta. Já não era política, era uma vingança de sangue em grande escala. Eles deixavam Roma, deixando para trás a cidade que aterrorizaram e que agora lhes pertencia pelo direito do mais forte. À frente, esperava-os a Grécia e os campos de Filipos. o lugar onde deveria ocorrer a última batalha entre o velho mundo da República e o novo mundo do Império. E os Evocati sabiam. Eles não voltariam para casa enquanto não vissem os cadáveres dos últimos republicanos. Suas espadas, que já haviam provado o sangue dos senadores em Roma, ansiavam por beber dele até se fartarem no campo de batalha.
A caça aos lobos em togas acabou. Começava a caça ao exército de fantasmas do passado. Você já tentou correr com a armadura completa atolado até os joelhos num pântano? As pernas ficam presas, sugadas pela lama pegajosa. Cada passo exige um esforço que faz estourar os vasos nos olhos. A água é gelada, mas você sua de tensão. Ao redor assobiavam dardos e pedras de fundibulários, mas você não pode se abaixar, senão se afogará na água podre. Bem-vindo a Filipos. Outubro do ano 42 a.C., Macedônia. O lugar onde o sonho romano de liberdade veio morrer. Aqui se encontraram os dois maiores exércitos que o mundo romano já viu. 200.000 homens. 2 ideologias. Nas colinas, em um acampamento seco e confortável, estão os libertadores, Bruto e Cássio. Eles têm ouro, eles têm suprimentos, eles têm altos ideais de restauração da República. Embaixo, nos pântanos podres e maláricos, estão as legiões de Antônio e Otaviano. Eles estão famintos, estão zangados e molham-se sob a chuva de outono há várias semanas. Parecia que a vantagem estava do lado dos republicanos. Mas os cesarianos têm algo que não se compra com o ouro do Senado. Eles têm veteranos, para quem a guerra é o habitat natural. Os evocati de Antônio olham para as fortificações do inimigo nas colinas não com inveja, mas com um cálculo predatório. Eles sabem, o conforto relaxa. O soldado saciado torna-se preguiçoso. E o lobo faminto é sempre mais perigoso que o cão saciado. A Batalha de Filipos não é uma partida de xadrez. É uma briga na lama. Marco Antônio, entendendo que num ataque frontal às colinas seu exército pereceria, inicia uma guerra secreta de engenheiros. Seus evocati à noite, com água até a cintura, abrem passagens nos juncos, constroem caminhos através do pântano intransitável para golpear Cássio no flanco. É um trabalho silencioso e exaustivo. Um som a mais, e você será crivado de flechas. Mas eles trabalham em silêncio, como fantasmas. Quando o combate começa, o caos engole tudo. Os planos desmoronam no primeiro minuto. As legiões de Bruto derrubam as tropas do enfermiço Otaviano e invadem seu acampamento. Começam a saquear, achando que venceram. Mas no outro flanco, os veteranos de Antônio, emergindo do pântano, rompem a defesa de Cássio. É um moedor de carne no meio da névoa. Ninguém entende quem está vencendo. A poeira, misturada com a chuva, transforma o dia em crepúsculo. Aqui, nessa confusão, a experiência dos evocati torna-se o fator decisivo. Enquanto os jovens soldados de Bruto, embriagados pelo sucesso, cortam tendas e procuram vinho, os veteranos de Antônio mantêm a formação. Eles não se distraem com troféus. Eles continuam matando. Eles destroem metodicamente oficiais, porta-estandartes, centros de comunicação do inimigo. Eles sabem, a batalha não termina quando o acampamento é tomado, mas quando a vontade do inimigo é quebrada. A tragédia de Filipos é a tragédia do mal-entendido. Cássio, olhando de sua colina, vê pessoas correndo e pensa que é seu exército que foi derrotado. Seus nervos cedem. Um velho romano não pode se permitir o cativeiro. Ele ordena ao seu liberto que corte sua garganta. Ele morre sem saber que, na verdade, seu aliado Bruto venceu em seu setor. Essa morte torna-se o início do fim. Sem a mão firme de Cássio, o exército dos republicanos perde o eixo. A segunda batalha, ocorrida 3 semanas depois, já não é uma manobra tática. É agonia. Os evocati de Antônio e Otaviano, Exaustos pela fome e pelo frio, vão ao ataque com a fúria dos condenados. Eles sabem, se não vencerem hoje, amanhã morrerão de exaustão. Bruto tenta animar seus homens com discursos sobre liberdade. Mas o que é a palavra liberdade contra um golpe surdo de escutam no rosto? Os veteranos irrompem nas fileiras dos republicanos. É um espetáculo terrível. Imagine como uma máquina moe carne. A formação dos cesarianos move-se lenta, mas inevitavelmente.
Eles não dão piedade. Se em farsá-los eles ainda podiam poupar um compatriota, aqui, na lama da Macedônia, a misericórdia morreu. Vocês mataram César, vocês morrerão todos. Essa sentença tácita é executada com crueldade pedante. Bruto vê como suas linhas se desfazem. Ele vê como suas aclamadas legiões da liberdade fogem diante da violência profissional. Ele entende que perdeu não para o exército, mas para o tempo. Seu tempo acabou. A República é um mito bonito que não resistiu ao choque com a realidade das legiões de ferro. Bruto foge para as colinas e lá, no círculo de poucos amigos restantes, atira-se sobre a espada. Quando o silêncio chega, o campo de batalha parece um matadouro de gado. Milhares de corpos pisoteados na lama. Os vencedores vagam entre os cadáveres, finalizando os feridos e arrancando as armaduras deles. Antônio encontra o corpo de Bruto. Num raro impulso de respeito, ele o cobre com seu manto púrpura. Mas esse é um gesto para a história, não para os soldados. Os Evocati olham para isso com um sorriso cínico. Eles não ligam para a nobreza. Eles venceram. Eles sobreviveram nesse inferno. Eles destruíram os últimos defensores do velho mundo. Agora não há nem Senado, nem leis que poderiam detê-los. Existem apenas eles e seus generais. A vitória em Filipos foi suja, sangrenta e definitiva. Ela colocou um ponto final na história da República Romana. A ideia de que cidadãos livres podem governar a si mesmos foi enterrada no pântano macedônio, sob as sandálias de soldados mercenários. O mundo agora pertencia àqueles que tinham a espada mais afiada e a legião mais leal. Mas enquanto os soldados dividiam o espólio, não percebiam como entre seus comandantes, Antônio e Otaviano, corria a primeira faísca de frieza. Eles destruíram o inimigo comum, e agora não tinham com quem lutar, a não ser um com o outro. A irmandade de armas é forte, enquanto há quem matar juntos. Mas quando os inimigos acabam, os aliados de ontem começam a olhar para as gargantas uns dos outros. Os Evocati, celebrando a vitória, ainda não sabiam que teriam pela frente mais uma guerra. Uma guerra que os forçaria a escolher entre dois donos e que pisotearia definitivamente seu código de honra, transformando a lealdade em uma mercadoria vendida a quem pagar mais. O mundo revelou-se pequeno demais para dois lobos. A década de trégua sangrenta entre Marco Antônio e Otaviano foi apenas uma pausa prolongada, antes do ato final da tragédia. Durante 10 anos, os Evocati envelheceram, receberam terras, perderam-nas e pegaram novamente em espadas. Agora o mapa da República Romana está rasgado ao meio, o oeste contra o leste, a Roma pragmática e fria de Otaviano contra a Alexandria luxuosa e inebriante de Antônio. E no meio, no ponto de ruptura, estão eles, os veteranos, para quem a fidelidade ao general sempre foi a única religião. Mas o que fazer se o seu Deus enlouqueceu? Bem-vindo ao ano 31 a.C., Cabo Áxio, Grécia. Um mormaço quente e úmido, do qual as velas apodrecem e as armaduras enferrujam. No acampamento de Antônio, reina uma atmosfera estranha. Não é um acampamento de legião romana, ao qual os veteranos se acostumaram. É um bazar oriental. Aqui cheira a incenso, especiarias exóticas e decomposição. Antônio, aquele mesmo Antônio que caminhou com eles pelas neves alpinas, que comeu com os soldados do mesmo caldeirão e dormiu no chão nu, mudou. Os Evocati veem isso e não gostam. O velho leão deles agora veste sedas orientais. Ele bebe vinho não diluído de manhã até à noite. Mas o mais terrível é a mulher. Cleópatra. A rainha egípcia está aqui, no acampamento militar. O soldado romano pode perdoar ao general a crueldade, a ganância, até a covardia, mas não pode perdoar a submissão a uma estrangeira. Os veteranos trocam olhares junto às fogueiras, cuspindo na poeira. Lutamos por Roma ou pela almofada de uma prostituta egípcia? Essa pergunta paira no ar,
mais pesada que os vapores do pântano que trazem a malária. 2 de setembro do ano 31, o dia em que o mar ardeu. Antônio decide dar combate na água. É um erro. Sua força está na terra. 19 legiões, cujo núcleo é composto por aqueles mesmos evocati, estão na margem. Eles são a melhor infantaria do mundo. Eles imploram a Antônio: Dê-nos terra firme sob os pés, e afogaremos o garoto Otaviano em seu próprio sangue. Um velho centurião, coberto de cicatrizes, chora, mostrando ao general suas feridas. Imperador, por que confias nessas tábuas podres mais do que em minhas espadas? Mas Antônio não escuta. Ele escuta a rainha. A batalha começa. Da margem, das colinas altas, dezenas de milhares de veteranos observam isso como espectadores num teatro. Eles veem como os enormes navios de Antônio, fortalezas flutuantes desajeitadas, tentam esmagar as ágeis liburnas de Otaviano. O estrondo das catapultas, o estalo de remos quebrando, a fumaça dos incêndios. É o caos. Mas os soldados na margem estão calmos. Eles sabem, mesmo se a frota perecer, Antônio tem a eles. 19 legiões em terra são invencíveis. A guerra ainda não está perdida. E de repente acontece o impensável. No auge da batalha, quando o desfecho ainda não está claro, o navio de Cleópatra com velas púrpuras dá meia volta e parte para o mar aberto. Ela foge. Os soldados na margem zombam. A mulher se assustou. Já vai tarde. Mas logo atrás dela acontece o que quebra o mundo deles para sempre. Marco Antônio, o grande comandante, herdeiro de César, ídolo dos corações dos soldados, muda para uma galera veloz e vai atrás dela. Imagine esse segundo. O tempo para. 100.000 pessoas na margem paralisam. Elas não acreditam em seus olhos. Seu general, seu pai, abandona seu exército, sua frota, sua honra por causa de um rabo de saia. Ele os deixa para morrer ou render-se, enquanto ele mesmo navega para o pôr do sol, para salvar a própria pele e sua amante. Isso não é apenas uma derrota, é o colapso do universo. Nesse momento, sob o sol escaldante de Áxio, morre o código de honra romano. 7 dias. Exatos 7 dias, o exército de Antônio permanece na margem, recusando-se a acreditar no ocorrido. Eles esperam. Eles acham que é uma manobra, que ele voltará, que trará reforços. O general Canídio Crasso tenta manter a disciplina, mas nos olhos dos soldados há o vazio. Eles são crianças abandonadas. O ídolo revelou-se uma falsificação. A lenda sobre a Irmandade de Armas, sobre o fato de que o comandante sempre come por último e morre primeiro, desfez-se em pó. No 7º dia, aproximam-se do acampamento os negociadores de Otaviano. Eles não ameaçam. Eles propõem um acordo simples e cínico. Seu comandante vendeu vocês por uma noite com a rainha. Nós oferecemos a vocês a vida, a manutenção das patentes e terra na Itália. Escolham. E os evocati escolhem. Não porque amaram Otaviano. Otaviano, para eles, é um burocrata frio e escorregadio, que nem sequer sabe segurar uma espada direito. Eles o escolhem porque, num mundo onde a honra está morta, resta apenas o cálculo. Se a lealdade é uma mercadoria que o general pode jogar fora, então por que o soldado deve mantê-la de graça? 19 legiões passam para o lado de Otaviano, sem luta, sem gritos de glória. Eles simplesmente enrolam as bandeiras de Antônio e desenrolam as bandeiras do novo dono. É o ato de traição mais massivo e silencioso da história romana. Mas os traidores aqui não são os soldados. O traidor foi um só. E ele agora navega para o Egito para cometer suicídio. Áxio tornou-se o ponto de não retorno. Os evocati entenderam a verdade final e terrível. Eles não são mais heróis. Eles não são os salvadores da República, e nem mesmo a guarda do imperador. Eles são mercenários. Instrumentos bem pagos, profissionais, mortalmente perigosos. Eles não se importam com o perfil cunhado na moeda, contanto que o ouro seja verdadeiro. Quando a frota de Otaviano os leva de volta à Itália, eles olham para a água,
onde boiam os destroços dos navios de seu ex-ídolo. Em suas almas há um deserto queimado. O romantismo da guerra, se é que existiu, afundou na Baía de Áxio. Restou apenas o trabalho. E eles farão esse trabalho bem, porque não sabem fazer mais nada. Mas nunca, ouça bem, nunca mais nenhum general verá nos olhos deles aquela adoração canina com que olhavam para César e Antônio. A partir desse dia, eles não servem a um homem, eles servem ao sistema. E esse sistema, que chamarão de império, ficará sobre seus ombros, mas não terá coração. À frente os espera a última etapa da transformação. Eles se tornarão os primeiros tijolos na fundação da nova ordem mundial. Mas será um mundo de tédio, onde não há lugar para o guerreiro. Um mundo que eles criaram com suas espadas, mas no qual se verão como pessoas supérfluas, condenadas a relembrar os dias em que sua fúria mudava a história, sentados na varanda de suas fazendas e olhando para a vida pacífica que eles desprezam. Silêncio. Você o ouve? É o som mais terrível para um homem que passou 20 anos adormecendo ao som do ferro e acordando ao som da trombeta. Não é o silêncio da paz. É o silêncio do cemitério. Chegou o ano 27 a.C. Otaviano, agora chamado Augusto, fechou as portas do Templo de Jano. Isso significa que não há mais guerras. A paz romana, Pax Romana, desceu sobre a terra exausta como um cobertor pesado e abafado. E sob esse cobertor, sufocam lentamente aqueles que conquistaram esse mundo. Os Evocati. A história adora a ironia. Esses homens sobreviveram ao inferno da Gália, passaram pelo moedor de carne das guerras civis, traíram seus ídolos pela sobrevivência, para no fim, se verem diante de um inimigo que não se pode matar com a espada. O nome desse inimigo é tédio. O Império não precisa mais de heróis. O Império precisa de escriturários. Otaviano Augusto, esse gênio do cálculo frio, entende. Manter milhares de assassinos profissionais sem fazer nada é perigoso. Mas também não há mais com quem guerrear. E ele encontra uma solução que, em seu cinismo, supera todas as batalhas de César. Ele transforma lobos em cães de guarda. Ele incorpora os Evocati na máquina burocrática. Olhe para este homem, sentado à mesa na pretoria da guarnição em algum lugar da Dalmácia. Ele veste uma túnica limpa. Ele tem escravos. Ele é o prefeito do acampamento, praefectus castrorum. É o auge da carreira para um soldado simples, um teto com o qual um recruta não poderia nem sonhar. Mas olhe para as mãos dele. Elas manuseiam não o cabo do gládio, mas pergaminhos com relatórios sobre o fornecimento de grãos. Seus inimigos agora não são os ferozes germânicos, mas intendentes ladrões e o mofo nos celeiros. É a morte lenta da alma. Ontem ele decidia quem viveria e quem morreria com um movimento da sobrancelha. Hoje ele discute com o fornecedor sobre a qualidade do azeite. Ele se sente um leão forçado a caçar ratos. Em seus olhos, opacos e cansados, você não verá mais aquele fogo que ardia em Fársalos. Lá restou apenas a angústia. Angústia pela adrenalina. Por aquele sentimento de quando você está em formação e o mundo ao redor se torna simples e compreensível. Aqui os seus, lá os estranhos. E todos os problemas se resolvem com um golpe fatal. Augusto lhes dá terras. Colônias inteiras de veteranos surgem por toda a Itália e nas províncias. Isso parece uma recompensa, mas na verdade é um exílio. Eles são espalhados, diluídos na massa civil, para que não possam se reunir e lembrar o poder que um dia tiveram. Eles se tornam fazendeiros, mas a terra não obedece a ordens. O trigo não cresce mais rápido se você gritar com ele com voz de comando. E o velho Evocatus, cutucando com a enxada o solo seco, entende com amargura. Ele venceu todos os inimigos de Roma apenas para perder a batalha contra as ervas daninhas. Às vezes, à noite, eles se reúnem nas tavernas locais, mas eles não contam mais histórias. Contar o quê? Sobre como degolaram seus irmãos em Filipos? Sobre como traíram Antônio?
Essas memórias não aquecem, elas queimam. Eles bebem em silêncio. Os moradores locais os evitam. Eles sentem a aura de ameaça oculta emanando desses velhos. Mesmo decrépito, com as articulações doentes, o Evocatus continua perigoso. Em seus movimentos, no jeito como corta o pão, transparece o profissionalismo do carrasco. Mas o mais terrível acontece não fora, mas dentro. A vida pacífica dá tempo para pensar, e os fantasmas retornam. Os rostos das crianças gaulesas mortas em Avaricum. Os olhos dos jovens romanos atravessados por pilums. Antes, o barulho da guerra abafava a consciência. Agora, no silêncio das noites pacíficas, a consciência começa a gritar. Eles acordam suando frio, agarrando-se a uma espada inexistente. Eles criaram esse mundo seguro, mas eles mesmos estão amaldiçoados. Não há lugar para eles neste mundo. Eles são dinossauros, vivendo seus últimos dias na era dos mamíferos. Otaviano criou um sistema perfeito. A legião tornou-se permanente. O serviço tornou-se uma profissão, e não um chamado. Os Evocati, como casta única de voluntários mercenários, dissolvem-se gradualmente. Sua experiência é sistematizada, registrada em regulamentos e instruções. A guerra torna-se uma ciência ensinada em academias, e não uma arte aprendida no sangue. A individualidade é apagada. No lugar dos degoladores carismáticos, vêm os servidores executivos. E eis o final. Não no campo de batalha, não com a espada na mão. O velho veterano morre em sua cama. Ele é morto não pela lança de um bárbaro, mas pela hidropisia ou pela velhice. Ao redor estão os filhos, que nunca viram a guerra e que têm medo do próprio pai até no leito de morte. É um anticlímax. Não é a morte heróica sobre a qual os poetas escreviam. É um fim comum, cinzento. O corpo que suportou golpes de maçãs e travessias pelos Alpes rende-se sob o peso dos anos vividos. Quando o último dos Evocati de César dá o último suspiro, ninguém percebe que uma era se foi. Roma permanece inabalável. Templos de mármore brilham ao sol. As fronteiras estão seguramente fechadas por legiões que marcham da mesma forma que esses velhos ensinaram. Mas o espírito se foi. Aquela energia louca e furiosa que arrancou Roma das garras dos bárbaros e a lançou na fornalha das guerras civis, extinguiu-se. Restou a ordem. Uma ordem fria, entediante e eficiente. Chegamos ao fim de nossa investigação. Olhe para trás, para esse caminho de meio século. Quem foram esses homens? Heróis? Sem dúvida. Sem eles, a civilização ocidental poderia não ter acontecido. Monstros? Indiscutivelmente, eles cometeram atrocidades de gelar o sangue. Mercenários? Sim, eles vendiam sua lealdade. Mas a verdade é que eles foram o espelho da própria Roma. Eles foram aqueles que fizeram o trabalho sujo para que outros pudessem usar togas limpas e discorrer sobre a lei. Os Evocati são a primeira tentativa na história de colocar a violência numa linha de produção, de fazer da guerra um trabalho. E eles tiveram sucesso nisso até demais. Eles provaram que um exército profissional é a ferramenta mais confiável para a construção de um império e, ao mesmo tempo, a maior ameaça à liberdade. Faça a si mesmo uma pergunta, olhando para a tela do seu smartphone, vivendo na segurança do mundo moderno, que em grande parte se apoia na fundação do direito romano e da ordem romana. Você está pronto para admitir que essa ordem foi comprada ao preço da transformação de milhares de pessoas vivas em instrumentos sem alma? Que a sua paz foi paga pela prontidão de alguém em matar sem perguntas e dúvidas? Os Evocati foram para a sombra da história. Seus nomes apagaram-se das lápides. Mas toda vez que você vira um soldado que está apenas fazendo o seu trabalho, toda vez que a eficiência for colocada acima da moral e a lealdade ao chefe acima da lei, saiba, os fantasmas dos cães de guerra de César ainda estão aqui. Eles não foram a lugar nenhum. Eles apenas trocaram as armaduras por camuflagem ou ternos de negócios. Porque a República pode morrer, o Império pode cair,
mas a profissão de ser uma arma é eterna.